razão e vingança. Arvintar. Girkniv sentou-se com os sacerdotes do seu império numa grande sala. Nas paredes havia retratos de padres e imperadores do passado, não de todos, mas de grandes homens, até mesmo quando eles eram apenas reis, e um padre se considerava grande se tivesse sua pintura em uma única sala que pudesse acomodar 200 almas. A arte havia melhorado e as representações eram agora quase perfeitas. Mas nada comparado ao que eles olhavam agora. Um único presente, algo dado a eles pelo rei feiticeiro. Os sacerdotes e o imperador reuniram-se todos dispostos com sua majestade no centro, apertando a mão do imperador como se fosse um irmão, a unidade da realeza. Mas era diferente de qualquer pintura que alguém já tivesse visto. Uma arte de Nazarick surgiu num instante, sem linhas ou falhas, apenas. Eles, como eram, na idade, e na juventude, na nobreza, e na sabedoria. Para aqueles que amavam a sua história, e o seu passado, que se lembravam das histórias daqueles que vieram antes, foi um momento comovente que levou muitos quase às lágrimas ao vê-lo assim. Incrível. Verdadeiramente. Incrível. Não é? Girkniv disse com olhos mais gentis do que qualquer um já tinha visto, sua mão acariciou amorosamente o brilho do papel incomum em que a imagem havia aparecido. Verdadeiramente. Sudon respondeu com igual admiração em sua voz. Embora muitos anos mais velho que Girkniv, ele tinha o vigor de um homem 20 anos mais novo. Em consequência, lembrou o imperador, de seu consumo moderado do vinho feito com maçãs de Idun há mais de um ano. Pensar que deveria viver, e ver as coisas se tornarem como são. Um estrondo de concordância percorreu a sala. Mas vocês não pediram para se encontrar comigo só para que pudéssemos ver isso. Qual era a palavra? Fotografar juntos, não é mesmo, senhoras e senhores? Girkniv perguntou calmamente. Sudon relutantemente desviou o olhar do presente maravilhoso. Você está por trás das mortes. Bem, então vamos ser francos, não é? Girkniv perguntou com algum alívio. Ele cruzou uma mão sobre a outra, e assentiu com firmeza. Eu estou. Mas não como você pensa. Havia muitos olhos estreitados, e sobrancelhas franzidas diante dele, mas o imperador sangrento não vacilou. Eu não matei nenhum deles, apenas os coloquei em posições onde eles poderiam ser mortos, ajudei no processo, se você quiser pensar dessa forma. Girkniv explicou pacientemente, depois inclinou a cabeça em reconhecimento. Você foi inteligente em perceber isso, honestamente, não achei que você perceberia. Por quê? Esses homens e mulheres eram leais ao império. O sumo sacerdote Sudon disse infeliz. Não, eles eram leais aos deuses antigos, aos velhos costumes, odiavam sua majestade, e eram apenas um pouco mais tolerantes com a existência de demi-humanos do que a teocracia Slane. Eles iriam semear as sementes da nossa destruição ou da destruição de um grande número de pessoas. Girkniv apertou uma mão sobre a outra na mesa. Eu faço o que precisa ser feito para a segurança do império. Se esses homens e mulheres tivessem sido deixados à própria sorte, eles teriam incitado a rebelião, se não durante sua vida, então seria na próxima. Eram as raízes das ervas daninhas que teriam manchado o jardim do nosso império, eu simplesmente as arranquei antes que pudessem fazê-lo. O imperador Girkniv disse com calma gelada e cortesia absoluta. Como você sabe disso? O sumo sacerdote perguntou com uma suspeita crescente. Girkniv confirmou essa suspeita rapidamente. Eu tenho minha própria agência de inteligência, você sabe, é verdade que posso não ter os recursos de Sua Majestade, mas é mais do que suficiente enviar visitantes aos templos de todo o império para participar de seus rituais, e ouvir a conversa dos sacerdotes que dão sermões anti-mortos-vivos ou falam de demi-humanos ou heteromorfos como seres a serem exterminados. E eles definitivamente causarão problemas para mim, para você, e para todos mais tarde. E tão importante quanto, eles definitivamente votariam contra sua divindade no sínodo. Suponha que o voto fracassa, ou mesmo se vence, mas as nossas terras têm o menor número de apoiantes sacerdotais. Vocês viram a sua generosidade, a sua nobreza, ele é um rio para o seu povo, mas é também uma inundação terrível que varre aqueles que barram o jeito dele. A sala estava muito silenciosa enquanto as implicações do que ele acabará de dizer varriam a sala como o vento frio do inverno que agora soprava do lado de fora da sala quente, e iluminada por pedras. Verei esta nação prosperar,
e qualquer um que proíba ou queira impedir esse caminho não deve ter permissão para continuar como está. Jirkniv disse com a dureza de espírito resoluta que fez dele o homem que era o imperador sangrento. O sumo sacerdote piscou pensando no confronto futuro. Você pode provar isso? Ah, traição futura? Ele perguntou desconfortavelmente. Sim. Jirkniv disse com uma certeza férrea. Os olhares nervosos e penetrantes dos outros lhe disseram que estavam chocados com sua afirmação. Uma parte de sua poderosa mente interior sorriu diante da pergunta que poderia ter a intenção de despistá-lo e justificar alguma exigência de recompensa ou retaliação posterior. Eu gravei todos os seus sermões, só porque não esperava que vocês descobrissem o que eu tinha feito, não significa que eu não teria me preparado para a eventualidade. Vocês, senhoras e senhores, chegarão todos à mesma conclusão que eu. Este Deus está se erguendo sobre o mundo, eu gostaria que nós estivéssemos ao seu lado, ou atrás dele, não em seu caminho. Você quer que um dia sejamos outra teocracia Slane? Porque eu não quero. Um arrepio coletivo percorreu suas fileiras. Jirkniv continuou a insistir. Suponha que eu não tivesse feito nada, e daqui a 10 anos esses sacerdotes incitassem a população a um frenesi de comportamento anti-morto-vivo, talvez eles convençam alguns grandes guerreiros, eles obtenham seus próprios remédios custódio, e eles começam a atacar os seguidores do rei feiticeiro. O que você acha que vai acontecer? O sumo sacerdote ficou quieto, olhou para os seus companheiros, eles também ficaram em silêncio. Eu não sei. Eu sei. Jirkniv respondeu calmamente. Eu conheci quem faria isso, e isso se tivermos sorte, e pelo que ouvi, as coisas são piores. Ele respirou fundo, e depois contou-lhes as coisas ditas em seus briefings sobre o estado da guerra, a destruição de cidades, a matança de exércitos. Ele observou seus rostos se transformarem de irritados e preocupados, para mais do que um pouco cautelosos. Até os outros generais estão usando isso como uma ameaça, e levantando questões em seus relatórios. O general Nimble me enviou nada menos que 3 cartas diferentes me implorando para fazer o que for preciso para manter outra guerra sob controle depois que esta aqui terminar. Todos vocês o conhecem, ele é um homem bom, até mesmo piedoso, na medida em que qualquer guerreiro do Império é. Se ele está me dizendo isso, eu levo isso a sério, e espero que vocês também. Jirkniv terminou de falar, e esperou por qualquer resposta que eles pudessem dar. Sudon de repente parecia ter sua idade novamente, o rosto enrugado e preocupado, como se o peso de seu cargo estivesse caindo sobre ele mais uma vez. Eu vejo, meu imperador, nós o apoiamos por anos por mais razões do que seu poder, mas porque você governou bem, e com sabedoria, saber disso foi angustiante, e gostaríamos de ver os sermões dos quais você fala. No entanto, estes são assuntos sacerdotais, e você sempre os deixou para nós. Portanto, eu pediria que para todos os outros, você deixasse isso em nossas mãos. Nós confiamos em você, você agora confiará em nós. Jirkniv teve vontade de se dar um tapa. Ok, bem, isso me deixa bastante confuso, não é? Não posso dizer não sem quebrar permanentemente a fé nos templos que são a base da vida espiritual aqui no Império, e a última coisa que quero antes do sínodo é que eles, e eu nos oponhamos. Suponho que não sou o único governante competente dos homens. Mas também não preciso dar tudo a eles. Ele pensou consigo mesmo enquanto o momento se estendia, e desta vez, o imperador sangrento piscou. Jirkniv falou com uma cortesia cuidadosa, firme, mas também conciliatória, enquanto seu olhar encontrava um par de olhos após o outro antes de voltarem para os do idoso sumo sacerdote. Você está certo, eu irei. Vou lhe dar minha lista de todos os padres referentes restantes, junto com cópias dos sermões que os colocaram nessa lista. Você pode lidar com eles como achar melhor, destituí-los, transferi-los fora do caminho, descubra algo que os impedirá de causar problemas no futuro. No entanto, Jirkniv manteve as mãos sobre a mesa, uma dobrada sobre a outra, mas ergueu o dedo indicador daquela posição para fazer sua oferta condicional. Vocês devem jurar por suas vidas, pelas vidas de suas famílias, por seus templos, e por seus cargos, que se encontrarem alguém com quem não possam resolver questões, vocês me reportarão para uma solução mais direta e permanente. Não é à toa que ele é nosso imperador, uma maneira tão inteligente de me dar, ao mesmo tempo que mantém aquele controle que tanto me preocupava.
Agora, se eu não aceitar a oferta dele, olharei até para meus colegas como se estivesse tentando tomar o poder para nos colocar acima do imperador, ou pior, acima do rei feiticeiro. Ou até mesmo parecer que simpatizo com a causa desses dissidentes. Bem, eu discuti mais do que esperava com o inteligente imperador. Acho que não deveria forçar mais do que já fiz. Sudon pensou consigo mesmo enquanto admirava a habilidade política do governante do Império Baharut. Aceito, e sugiro que comecemos a nos reunir regularmente, digamos uma vez por semana, para discutir essas preocupações pelo menos até depois da realização do sínodo. Sudon propôs. Um sorriso enfeitou o rosto do imperador. Acho que seria muito produtivo. Tudo bem, vou combinar isso com minha secretária. Ele respondeu. A tensão na sala se dissipou. Jirkniv, no entanto, decidiu procurar informações para satisfazer sua curiosidade e acalmar uma preocupação persistente. Se não houver mais nada, apenas por curiosidade, presumo que você esteja em contato com templos ao redor do domínio do rei feiticeiro. Como eles estão respondendo aos eventos? E a justiça negra que tem surgido? O fato de o corpo de Sudon ter relaxado após ambas as perguntas foi um grande alívio para o imperador. Favorável. No reino dracônico, os templos começaram a surgir após a fundação oficial em Oburns, mas vários templos dos deuses antigos já o incluíam no panteão por conta própria, pelo menos secretamente, depois que ele resolveu o problema com os homens-fera. Reestize é mais lento na mudança, mas a revelação pública do envolvimento da teocracia Slane criou muito cinismo sobre a antiga religião. Como resultado, alguns templos de lá também não estão esperando pelo sínodo. E você provavelmente se familiarizou com o estado do Reino Sagrado de Roble. O Reino Sagrado do Sul provavelmente nem enviará representantes, mas se o fizerem, espero que fiquem quietos, e fujam assim que votarem. No norte o Reino Sagrado praticamente abandonou completamente os antigos deuses. Mas você sabe o que é realmente interessante? O sumo sacerdote perguntou com um amplo sorriso se formando em seu rosto. O que? Jirkniv perguntou, inclinando-se como se quisesse ouvir um segredo maravilhoso e suculento. Os templos que estavam acrescentando hereticamente o rei feiticeiro por conta própria, viram um aumento na frequência de adoradores não humanos. Nossos sacerdotes relataram uma abundância nas marchas militares, e muitas das pequenas cidades que eles visitaram estão vendo o início dos esforços de reconstrução pagos pelo rei feiticeiro, estão vendo a mesma coisa. Os templos independentes da justiça negra são um pouco mais distantes conosco do que eu gostaria. Mas depois de remédios, a teocracia Slane, e seus inquisidores. Eu não os culpo. Eles não são hostis conosco, pelo menos. Ele estalou os nós dos dedos atrofiados enquanto fechava o punho. Mas, o imperador pressionou, franzindo a testa diante da hesitação inesperada. Eu ainda acredito nos 6, é claro que existem aqueles hereges da justiça negra que insistem que o rei feiticeiro é o pai de Surshana, mas eles são uma minoria, e não desafiaram nenhuma doutrina, mas o verdadeiro problema é encontrar um uso para os templos como nós somos agora. É verdade que passei a acreditar em Sua Majestade, mas não aceito apenas ele como divino. No entanto, à medida que nossos templos mudam, e ele se torna o sétimo, tenho medo do conflito entre aqueles que dizem que somente ele é divino. Também temo a potencial e relevância dos templos que temos. Precisamos de novas fontes de renda para aqueles que não mudam imediatamente ou nunca mudam, ou ficarão desesperados. E como sabemos pelo exemplo da teocracia Slane, uma ordem religiosa que se torna desesperada, torna-se perigosa. Sudon advertiu o imperador, e deixou suas mãos caírem abertas de onde estavam sobre a mesa, como se quisesse enfatizar a gravidade de uma série potencial de cismas. Isso pode ser um problema, vou falar sobre isso com Neia Baraja, e Sua Majestade em nossa próxima reunião. Jirkniv respondeu enquanto se levantava. Os sacerdotes se levantaram, e se curvaram ao imperador sangrento. Obrigado por se encontrar conosco, meu senhor. O sumo sacerdote disse agradecido enquanto pegava a foto que o rei feiticeiro havia colocado todos juntos para tirar, então a levou para a parede, e a pendurou na cabeceira da mesa. Ainda estava pendurado lá 3 séculos depois. Nazarik. Qual é a última coisa que você lembra? Demiurgo perguntou a Remédios Custódio. Uma cadela adoradora de mortos-vivos enfiando sua espada na minha garganta. Remédios disse grogue.
Demiurgo sorriu com aprovação atrás dela. Como ela está? Sua assistente perguntou curiosamente enquanto entrava na sala. Tudo bem, está tudo normal, ela está grogue, e a visão ainda não voltou, mas assim que o sangue começar a fluir mais, isso deve mudar. Demiurgo respondeu. Ah, que bom! Dedos dourados bateram palmas alegremente, criando um pequeno clique enquanto suas garras batiam juntas. Por quê? Não consigo sentir minhas pernas, ou braços. Ou qualquer coisa. Remédios falou arrastada, e tentou, sem sucesso, mover a cabeça. Você já consegue abrir os olhos? Vanessa perguntou com interesse ao se aproximar. Eu posso movê-los, as coisas estão começando a melhorar. Remédios respondeu. Por favor, me conte o que aconteceu. A vadia está morta, como estou viva, onde estou? Quem é você? Sua voz começou a ficar tensa, ansiosa. Remédio sentiu o toque suave dos dedos acariciando sua bochecha. Não se preocupe, quando seus olhos funcionarem, você entenderá. A voz era tão gentil, tão doce, que ela se sentiu relaxada. Você deve conseguir abri-los logo, isso só demora um pouco, eu me apressaria se pudesse, mas não posso. Então, por favor, me perdoe, mas você entenderá logo. Ah, e meu nome é Vanessa, me chame assim, e eu explicarei tudo para você quando seus sentidos voltarem. A voz doce soava tão gentil e apologética que ela simplesmente não conseguia dizer não, era quase infantil em seu tom gentil de desculpas, que Remédio só conseguia suspirar e relaxar. Tudo bem, tudo bem. Eu não gosto disso. Eu entendo. Apenas seja paciente. Vanessa disse novamente. 1 hora depois, seus olhos começaram a se abrir, e formas borradas começaram a entrar em foco. Ela viu a pele dourada, asas de morcego, chifres, presas, garras, e remédios. Não era covarde mesmo no seu estado mais desesperado, tentou se mover, mas descobriu que tudo o que podia fazer era balançar a cabeça. Foi quando ela baixou os olhos, e gritou. Ah, vejo que ela está totalmente consciente agora. Demiurgo disse atrás dela. Onde está meu corpo? Porque sou apenas uma cabeça. Onde está o resto de mim? O que você fez, demônio? Você é um dos servos de Jaldabaoth? Você é? As garras dispararam, e a dourada ficou com o rosto furioso, as garras perfuraram a língua de Remédios, e a seguraram com firmeza. Bem, acho que ela não está tecnicamente errada. De certa forma. Demiurgo pensou consigo mesmo. Você usará meu nome, e nada mais, para se dirigir a mim, ou eu arrancarei sua língua, curarei, e repetirei indefinidamente até que você aprenda. A demônio sibilou. Agora fique em silêncio, e explicaremos tudo. Depois que ela soltou, Remédios fechou a boca com força, como se quisesse evitar que aqueles dedos retornassem. Agora, você está viva porque passamos os últimos meses tentando encontrar uma maneira de manter as cabeças vivas de forma independente. Demiurgo disse atrás dela, ele tamborilou os dedos repetidamente sobre a cabeça dela enquanto falava, ela balançou, e tremeu sob seu toque, mas não pôde fazer nada para desalojá-lo. Não foi fácil, houve muitos fracassos, tentamos em todos os tipos de corpos. Vanessa atendeu, agachando-se na frente da ex-chefe da Ordem dos Paladinos. Os dedos de Vanessa bateram juntos enquanto ela apoiava os cotovelos nas coxas, de modo que ela ficasse no nível dos olhos da ex-morta. Demiurgo então atendeu, e tamborilou os dedos um pouco mais forte. Mas, depois que Neia matou você, nós recuperamos seu corpo, e o preservamos, sabendo que eventualmente teríamos sucesso, o que tivemos, obviamente. Vanessa deu uma risadinha doce, em total contraste com sua aparência, e continuou com a explicação. Agora você provavelmente está se perguntando por quê. Por que ter todo esse trabalho só para salvar uma única cabeça? Eu sou um demônio, e o Senhor Demiurgo lá atrás é um demônio, então você provavelmente está pensando que é só para te machucar. Bem, de repente, ela estendeu as mãos para agarrar as bochechas de Remédios, e se aproximou, seus olhos cinzentos e tempestuosos encarando os de Remédios. Você está certa. Mais ou menos. Vamos dar sua cabeça ao renovado reino dos elfos como um presente de coroação para a rainha Zexi. Vamos colocar um encantamento de fogo de proximidade em você, para que toda vez que alguém com intenção hostil chegar perto de onde você está, você explodirá em chamas.
Seus gritos certamente serão altos o suficiente para alertar qualquer pessoa próxima do perigo. Final adequado, eu acho, para alguém como você, você não acha? Vanessa gargalhou loucamente por vários minutos. Infelizmente, não consegui persuadir meu senhor a tornar isso uma existência permanente para você. Mas não se preocupe, isso também não a matará imediatamente. Esta caixa a qual você está presa também contém os meios para manter sua cabeça curada e viva. Você ficará assim até queimar tanto quanto todas as suas vítimas. Demiurgo disse com uma espécie de tédio passivo, como se não se importasse mais com o experimento agora que foi bem sucedido. Remédios começou a tentar torcer e balançar a cabeça desesperadamente para longe de sua posição. Não! 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 Ela gritou em um frenesi de negação, e luta inútil enquanto espumava pela boca. Os longos cabelos negros da demônio à sua frente dançaram descontroladamente até que a gargalhada finalmente começou a desaparecer. Vou embalá-la para envio, Lord Demiurgo, e depois, jantar, e uma música. Será uma noite agradável, podemos discutir como extrair mana de doadores relutantes para implantação em objetos. Ele respondeu com um sorriso agradável no rosto enquanto pegava uma caixa e a jogava para ela. Claro, mas ainda acho que precisamos de uma forma de cristal mais maleável para que funcione. Quero dizer, você não pode colocar um galão de água em um dedal de 60 mililitros, não importa o quão rápido você despeje, e um pino quadrado não cabe em um buraco redondo, a menos que o buraco seja grande o suficiente. Ela respondeu agradavelmente. Remédios ficou completamente perdida enquanto a conversa insana prosseguia, mas quando se sentiu sendo levantada e colocada em uma caixa, começou a gritar. Ainda gritava quando a escuridão tomou conta dela, mas ninguém prestou a menor atenção.